Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político entrevista o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. É uma das principais lideranças do PSD de Dado, né? E um dos nomes apontados como pré-candidato ao governo de Minas. Comigo o repórter Daniel Vetterman, a quem agradeço pela companhia. Prefeito, muito obrigado e muito bem-vindo ao que é o broadcast político e ao Papo com o Editor. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Prefeito, o senhor enviou aí um projeto de lei para a Câmara de Vereadores prevendo a redução de tarifa de ônibus com o aporte da Prefeitura para bancar as gratuidades. Mas ontem o Senado aprovou uma proposta para obrigar o governo federal a subsidiar justamente essa gratuidade para idoso, né? A proposta de Belo Horizonte depende de ajuda do governo federal. A partir de quando a tarifa de ônibus vai cair? Enfim, como é que vai ficar esse redesenho depois dessa proposta aprovada no Senado? Olha, Gustavo, nós já prevíamos esse trâmite, né, pelo movimento da Frente Nacional dos Prefeitos, que eu não sou ativo, mas acompanho, que essa proposta iria chegar em Brasília. Então, nós tivemos cuidado na proposta da Prefeitura, que caso haja, né, que deve haver, já encaminhado para a Câmara, e isso aí não tem, isso é um problema nacional gravíssimo que vai ter que ser enfrentado. Então, se caso houvesse esse subsídio, né, para a Prefeitura, esse valor seria imediatamente abatido do nosso custo. Então, isso já está previsto no projeto de lei, já está previsto na regulamentação quando ele vier aprovado pela Câmara. Então, não altera em nada, quer dizer, altera muito, porque diminui o dinheiro do recurso ordinário do Tesouro, que iria ser colocado nessa gratuidade, até porque é uma questão de justiça, né? Todo mundo tem que saber que muitas dessas gratuidades são imposições de leis federais, né, do governo federal. Então, nada mais justo do que o que se dá de graça se paga a conta, né? Então, aqui praticamente isso já estava previsto, foi previsto, e caso isso acontecesse, que ainda não tinha acontecido, então aqui não muda nada, continua da mesma forma, nós vamos abaixar o preço, vamos bancar a gratuidade, agora com o dinheiro também, né, vai abater do governo federal. E a intenção é baixar o preço ainda nesse ano, prefeito? O senhor tem um prazo aí, já acertou com a Câmara? Quando é que a população de Belo Horizonte vai pagar menos na tarifa do ônibus? Daniel, 24 horas após a aprovação do projeto pela Câmara, tá certo? Isso foi um trato que nós fizemos em reunião, está na ata, consta na ata. Então, quer dizer, imediatamente da aprovação da Câmara Municipal, o ônibus passa de R$ 4,50 para R$ 4,30, baixando, o que dá, né, para a população quase 7 milhões por dia de economia. Pois é, prefeito, e agora a gente está acompanhando que o transporte em Belo Horizonte ele passou por uma série de impasses recentemente. Teve paralisação de algumas linhas, teve algumas denúncias envolvendo a sua gestão, e tudo isso em meio a uma alta no preço do combustível que vem pressionando aí a tarifa numa série de cidades. Como é que o senhor pretende resolver todo esse imbróglio, toda essa crise? E o senhor avalia que esse problema, essa situação pode ter um efeito político nos seus projetos futuros? Olha, Daniel, isso foi política da mais ralé e da mais baixa, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 5 anos de mandato, dei um aumento de tarifa em Belo Horizonte. Então, são denúncias que nós fizemos, diferente das grandes capitais, que todo mundo subsidiou na pandemia, nós não. Nós adiantamos o Vale Transporte, que a gente já compra do concessionário, e estamos recebendo o dinheiro de volta. Então, diferente de Curitiba, diferente de São Paulo, do próprio Rio, onde todo mundo teve que dar um determinado subsídio e foi dado, nós não, nós emprestamos. Então, não há denúncia nenhuma, não há denúncia consistente nenhuma. O único prefeito da história dessa cidade que, em 5 anos, só deu um aumento para a tarifa de ônibus fui eu. E agora nós vamos reduzir.
Então, quer dizer o seguinte, que, na prática, ano eleitoral, é política, e, graças a Deus, a gente tem aqui a maior lisura nas coisas. Inclusive, essa denúncia, é só para esclarecer, porque é importante, que toca na vida da gente, o que toca na vida da gente é importante. Esse acordo que foi feito, o adiantamento do Vale Transporte, para ajudar as empresas na pandemia, foi autorizado e teve à mesa o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, não foi feito a portas fechadas, não. Nós temos documentos assinados pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte. Prefeito, Minas Gerais, no caso, né, ainda busca aderir a um regime de plano de recuperação fiscal, aliás, desde o começo do governo do governador Romeu Zema, né? Aliás, o governador disse dias atrás, e repetiu, né, para a gente, inclusive em entrevista, que continuou com uma espada na cabeça dele, né, uma dívida de 140 bilhões de reais para ser renegociada com a União. O que é preciso ser feito para essa dívida ser renegociada? Sentar na mesa. Não houve o menor esforço durante o governo, essa é a verdade, para que isso fosse resolvido, né? E quando não se senta com planejamento e competência, acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro. Vai ter que fazer outro, né? Então, veja bem, nós temos aqui categorias de servidores já com uma defasagem salarial de 5, 6, 7 anos. No regime tem mais 10. Então, essa bomba vai explodir. Essa bomba vai explodir. Então, do jeito que quer ser levado, para privatizar empresas superavitárias de qualquer maneira, que eu não sei quais interesses que tem nisso, então, faltou conversa, faltou diálogo. Um programa dessa magnitude não é feito na caneta por meia dúzia de secretários, com o governador querendo pôr espada na cabeça de uma assembleia, tá certo? Que isso entra o Tribunal de Justiça, né? Entra o Ministério Público, entra a Assembleia Legislativa, entra o Executivo, todos são afetados pelo regime, todos. Então, isso precisava do espectro mais amplo, né? Mais inteligente, mais agressivo, e aproveitar da amizade do governador Romeu Zema, né? Agora ele está querendo dar uma descolada, mas tudo bem. Ele era muito próximo ao presidente da República, ele é muito próximo ao presidente da República, ele pode até querer brigar agora por causa da eleição, mas era muito próximo. Isso ajuda muito no regime de recuperação fiscal. Isso é negócio, gente, isso aí é negociar, é negócio. Então, quando dois amigos fazem um negócio, ele é diferente de dois inimigos fazendo um negócio. Então, essa proximidade do governador de Minas com o presidente da República podia contribuir muito para esse regime, mas não foi feito, e agora está querendo ser feito no ano eleitoral, sem conversar com os poderes. Enfim, é um problema que o próximo governo vai ter que resolver, sem dúvida nenhuma. Agora, Gustavo, tem uma coisa importante. Nos pagou um tostão. Foi o melhor regime que se podia fazer, foi o que o governo de Minas viveu, porque não se pagou nada, não se teve compromisso de redução de nada, e o déficit hoje no estado de Minas Gerais vai ser, depois de 4 anos, maior que o governo que deixou, que é tão criticado por ele. Então, ele não pagou nada, não reduziu em nada, tem um déficit maior que foi deixado para ele, vai deixar o maior, e isso é que é muito grave. Bom, prefeito, e depois de 2 eleições aí em Belo Horizonte, o senhor está se movimentando nesse ano para a disputa pelo governo de Minas Gerais. Quero saber se o senhor já se sente preparado para oficializar essa decisão e se o senhor pode confirmar aqui na nossa entrevista que deixará o cargo na prefeitura em abril para concorrer a essa disputa estadual em outubro. Daniel, fica até chato falar, né? Mas eu tenho, por filosofia, sabe? Eu acho que ninguém muda porque virou político, ninguém muda por causa político. O cara tem um jeito de viver, ele tem um jeito de viver na família, no negócio, na vida, na política. Eu sou o mesmo cara que entrei na prefeitura.
Eu tenho um carinho muito grande por uma população que me elegeu no primeiro turno, que me concedeu a honra de ser o prefeito mais votado da história dessa cidade no primeiro turno e o mais votado em todos os tempos na cidade de Belo Horizonte. Então, eu tenho que ter um carinho muito especial com esse povo. Nós estamos com uma chuva pendurada aí. Nós vimos o que aconteceu com Petrópolis. O que aconteceu foi um fenômeno. Fenômeno pode acontecer em Petrópolis, no Rio, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em qualquer lugar. Entendeu? Então, eu estou sentado nessa cadeira. Tem tempo, tem tempo. Isso aí não é assim. Eu curiosamente, recebi ontem um documento da minha campanha, da minha primeira campanha para prefeito. Em agosto, eu estava a 15 pontos do primeiro colocado. Pesquisa agosto, setembro de 2016, a eleição foi em outubro. Então, tem uma coisa que quem está interessado em política hoje, a mídia que mexe com política, obviamente, que é a profissão, o político que se interessa, só que, como se diz no jargão do futebol, Daniel, não combinaram com os russos. Porque o povo está querendo saber se vai ter carne na mesa para ele comer, porra. O povo quer saber se vai ter gás para ele cozinhar, que ele não vai ter que queimar com álcool. O povo quer saber se a passagem de ônibus vai baixar ou vai aumentar. Então, se você sair aqui em Belo Horizonte, eu não sei como é em São Paulo, e perguntar que dia que vai ser a eleição para 10 pessoas, 9 não sabem. E o que sabe deve ser assessor de algum político. Entendeu? Esse um. Então, quer dizer, não há conexão, eles desconectam. Não sei se é de propósito ou sem querer. O problema real desse país, quer dizer, nós só vamos falar de fome, só vamos falar de quase 20 milhões de desempregados. Nós só vamos falar que o povo está pegando comida no lixo. Nós só vamos falar nisso na eleição, pô. Nós não conseguimos debater isso enquanto está acontecendo. Puxa vida, que desumanidade é essa? Ah, o Calil está enrolando. Tá... Não, cara, eu não estou enrolando, não. O prefeito de Belo Horizonte é candidato natural. Eu tenho na pesquisa, sem sair da minha cadeira, 28%. Isso não é brincadeira. Eu não jogo isso no lixo, eu não sou burro. Agora, eu tenho compromisso, cara. Eu sou um homem de compromisso. Tenho compromisso com meus filhos, tenho compromisso com meus amigos, tenho compromisso com a população que me elegeu. Eu não vou meter o pé na bunda de uma população que me deu 64% de votação numa cidade enorme. Não é certo, está errado. E eu não quero ficar incomodado com isso. Entendeu? É por egoísmo, eu não quero me sentir mal com isso. Prefeito, você não pode usar esse percentual que o senhor teve em Belo Horizonte para expandir isso para Minas Gerais inteiro e continuar governando para Belo Horizonte também como governador substituto, possível substituto de Romeu Zema? Não, é óbvio. Eu estou falando o seguinte, o que eu quero dizer é que eu vou, caso seja candidato, tentar buscar essa aprovação no estado inteiro. Tá certo? E Belo Horizonte não pode ser abandonada como foi pelo governador. Nós viramos uma cidade-estado independente. Tá certo? Nós não vimos a cor do dinheiro, pegou agora o estado inteiro e dividiu a dívida da saúde em 95 parcelas. Claro que Belo Horizonte não assina esse tipo de coisa, mas não é hora. Eu não estou discutindo se eu vou pegar, se eu vou trabalhar. E se eu entrar, ô Gustavo, quem me conhece, uma palavra que eu não tenho, né? Como dizia Juscelino, que Deus poupou do sentimento do medo, me poupou também. E de preguiça. Tá certo? Como eu trabalho para Belo Horizonte, se eu tiver que entrar numa campanha, eu vou trabalhar para a minha campanha igual eu trabalho a vida inteira. Sou um homem que mexi com obra a vida inteira, acordei de madrugada, sou acostumado a acordar com o dia escuro. Então, isso para mim não é problema. Né? Não acordo mais, tá? Isso não é demagogia, não. Já acordei, precisei de acordar muito por botina. Não acordo mais e não lavo louça em pia também mais, não. Tem quem lava para mim. Mas, de qualquer maneira, tudo tem sua hora. Eu só quero que respeitem a minha hora. Né? Os próprios presidenciáveis estão aí falando que viram que não adianta lá atrás, perderam tempo, entendeu? Que tudo que fizeram, julgaram conversa fora, virou embrulho de peixe, né? Que a gente chama aqui de Minas, pega jornal e vira embrulho de peixe, e que agora, na hora que o povo se conectar à eleição,
Se eu for o candidato, ele vai saber o que eu estou falando. Agora tem Qual que é a fome. diferença, prefeito, que vai ter se o senhor for candidato e o povo se conectar, porque vai se conectar, né? Porque a campanha vai chegar, entre o senhor e o governador Romeu Zema, que devem ser os principais adversários aí em Minas Gerais? Bom, a diferença entre o governador e o prefeito de Belo Horizonte, o governador de Minas Gerais, é o amor pelo presidente da República, né? Começa por aí. Então, se ele é casado com o presidente da República, eu acho que o governo não foi bom. Eu não costumo criticar o presidente da República, acho que foi no pior momento endêmico desse país, que precisou mais da saúde, ele foi abandonado. E começa por aí, né? A amizade fraterna com o governo negacionista, que atrapalhou muito o país inteiro. Essa é a primeira grande diferença. E a diferença é muito simples, sabe, Gustavo? É mostrar o que cada um fez, o que cada um entregou, o que cada um tem coragem de fazer, o que cada um pegou o seu quadrado e mostrou. Por enquanto, correm do jeito que querem, falam do jeito que querem, né? Como se todo mundo fosse surdo, né? Que o que a gente escutou e não é. Agora, eu te falo uma coisa. Eu reconstruí uma cidade, sabe? Eu reconstruí uma cidade em 4 meses, que tomou 20 milímetros a menos de chuva do que Petrópolis tomou. Foi a maior chuva da história da cidade. Então, tem uma coisa que é o seguinte. Primeiro, nós temos que pegar esse cara indeciso, né? Falar assim, olha aqui, fez e fez. Ah, não, o governador fez mais, ele é melhor. Então, tem que votar no governador. A oposição fez... A oposição é o prefeito de Belo Horizonte. É o prefeito de Belo Horizonte. Olha o que ele fez. Ah, ele não sabe fazer, então não vota nele. Agora, nós temos que conscientizar, porque é muito importante o que vai acontecer, tá? E o branco e nulo? E o que está desprezando o voto? E esse indeciso? O país não está pensando nisso na causa eleitoral. O desprezo do voto, o desprezo do eleitor à eleição, ao político, exatamente por isso, em vez de ele estar olhando para o céu para ver se vai cair uma chuva de outro mundo aqui, trabalhar durante a seca inteira, combater a enchente. Belo Horizonte não foi atingido até agora que eu estou falando com vocês, né? O epicentro dessa chuva que destruiu Minas Gerais foi Belo Horizonte. O epicentro. E nós passamos até agora sem um desabrigado. Então, houve um trabalho sério. Então, voltando à sua pergunta, eu não estou devaneando, não. Tem que saber fazer. Tem que entregar. A política nova, Gustavo, é de entrega. Ah, porque eu vou fazer. Mentira, falou e não ia fazer. Ah, eu vou fazer isso. Mentira, falou e não fez. Ah, eu vou fazer. Mentira, eu não aguento ser taxado de mentiroso. Então, a minha campanha foi baseada no seguinte: eu vou fazer a cidade funcionar. Ah, eu fiz 3 bilhões de obras, mas eu não prometi, não, eu só fiz. Entendeu? Então, eu acho que esse é o moderno. Mas vai ter a hora de discutir isso. Vai ter a hora de mostrar. Então, essa é a grande diferença. Tenho que mostrar? Não estou dizendo que ele não tenha, não pode ser até que tenha. Ele mostre. Se eu tenho que mostrar, eu mostro. E o povo vai escolher. O que eu vou fazer, isso aí eu não prometo, nunca prometi, porque não gosto de ser taxado de mentiroso, e isso me incomoda muito. Agora, prefeito, em que nível, em que estágio estão as conversas entre o senhor e o PT? O ex-presidente Lula já demonstrou que deseja aí uma conversa, apoiar sua candidatura. Dias atrás ele falou numa entrevista que o senhor deveria começar a correr Minas Gerais enquanto o Romeu Zema está avançando e não ficar tanto em Belo Horizonte. Em que nível está essa conversa e se o senhor acha que essa aliança já abre caminho para um acordo entre o PSD e o Lula em nível nacional? Olha, primeiro o seguinte, o presidente Lula falou mesmo que eu tinha que rodar o Estado, que era só o que eu precisava de falar, eu recebi a entrevista dele. É claro que ele... eu não conversei com o Lula ainda, tá? E eu vou repetir para vocês. Eu conversei com ele no telefone, ele me cumprimentou pelo título do Atlético, o título brasileiro, e falou que nós iríamos conversar de política. Ponto. Então, repito para você, Daniel, eu não minto. Tá? Ah, tem gente conversando? Tem. Mas eu não minto, eu não falo mentira. Eu não gosto de mentir.
né? Até porque eu acho que a mentira confunde a gente. O mentiroso se embola na mentira. Então, a primeira coisa é. Segunda coisa é o seguinte: não, eu tenho do presidente Kassab a autorização para tomar as atitudes de aliança que eu queira em Minas Gerais. Tá certo? Eu estou falando publicamente porque não é segredo. Eu conversei com ele, ele disse, ó, você resolva Minas Gerais. Isso não quer dizer que eu resolvi Minas Gerais do jeito que eu quiser. Eu estou resolvendo o nacional, que é muito maior, né, muito mais complexo. Isso aí só uma águia, igual o presidente Kassab, pode ficar contornando esse tipo de coisa. Eu tenho autonomia em Minas Gerais. Vou resolver Minas Gerais. Logicamente, respeitando lideranças, né? Nós temos o presidente do Congresso, o Rodrigo, que inclusive estava nessa reunião, ele é do PSD, ele tem que ser ouvido, né? Apesar de eu ter autonomia, eu não sou um cara que faça coisa de orelhada, eu não sou nenhum burro, né? Apesar de parecer, eu sou um cara que conversa com todo mundo. Então, quer dizer, nós temos aí Minas Gerais para tomar conta e posso participar, caso seja instigado a esse debate a nível nacional. Mas essa é uma posição única e exclusiva do presidente Kassab, que é um grande político, uma grande águia política, e vai saber conduzir isso muito bem. Nacionalmente, prefeito, já que o senhor citou assim, a gente tem uma sondagem, apesar de o PSD ter um nome, né, no presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que o senhor falou é de Minas Gerais, tem uma chance de trazer o Eduardo Leite para ser o candidato, o governador do Rio Grande do Sul, para ser o candidato. Eu queria saber como é que está esse desenho de trazer possivelmente o Eduardo Leite. E também, assim, as últimas pesquisas mostram aí uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Não está na hora de o partido assumir de qual lado vai para essa disputa? Eu vou repetir para você, Gustavo, isso é um problema do Kassab, tá certo? Porque o PSD virou a menina dos olhos. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que quem entende um pouco, lê um pouquinho o quadro, que o PSD vai se tornar o maior partido desse país. Por que vai se tornar o maior partido desse país? Porque tem justamente, né, essa diversidade democrática do Kassab. Isso faz parte do caráter, da índole dele. Né? Então, quem sou eu para criticar se um governador, inclusive, de um estado tão importante igual o Rio Grande do Sul, vai ser muito bem-vindo. Agora, como fazer, o que fazer, por que ele quer sair do PSDB, quem está ligado a ele, quais são os personagens que o apoiaram na prévia, quem que vai atingir, isso tudo vai ter que ser avaliado caso a caso. O cara que tem capacidade, o camarada que tem capacidade para fazer isso é o presidente Kassab. Agora, eu tenho certeza que ele vai conversar com as lideranças. Ele sabe o meu ponto de vista, não falo aqui porque não falei para ninguém, só para ele, entendeu? Mas fica entre eu e ele tem autonomia para falar o tanto que ele quiser, o que eu não tenho. Agora, prefeito, o PSD, o senhor citou aí, virou a menina dos olhos dessa eleição. Teve um aumento aí considerável no número de prefeitos na última eleição. O partido quer consolidar uma bancada forte no Congresso Nacional. O Senado ali já está em plena negociação para a reeleição do Rodrigo Pacheco em fevereiro, no comando do Congresso. Que PSD vem aí, na sua avaliação política que o senhor faz? O PSD ele quer se transformar no novo MDB ou no novo Centrão, já que, ultimamente, quem vem ocupando esse espaço aí de oferecer apoio e base de apoio a qualquer governo no Congresso vem sendo o Centrão? Primeiro é o seguinte, né? O Centrão tomou essa pecha quase um deboche, porque ele veio apoiando vários governos, né? Então ele não é um problema de ser o centrão, porque o centrão parece que é de centro, né? Não, ele é porque veio fisiologicamente se agarrando nas tetas aí muito tempo. E pelo que a gente conhece do próprio Kassab, não é o papel do PSD, haja visto o que está acontecendo agora, né?
tem um, dois ou três lá que vivem pendurados, né? Eu estou falando lá em Brasília, e o PSD está tomando uma posição muito independente. Por isso que vai ser um grande partido. Mas não o MDB também, que já está se dissolvendo. Em Minas está se dissolvendo o MDB. Né? Está tendo uma debandada enorme, pelo que a gente sabe, que vai haver uma debandada enorme do PSDB, do MDB aqui. O PSDB é praticamente liquidado, né? Aqui. Então, Minas Gerais é um lugar que tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Muito cuidado. Então, quer dizer, eu não desejo, sabe, Daniel, que o PSD se torne nem um centrão, né? Porque o quadro é um quadro muito bacana, muito independente de quem apoia quem, é um quadro de alto nível, e muito menos o MDB, que é um salve quem puder, cada um para um lado e ninguém toma conhecimento de ninguém. Então, quer dizer, nós temos um sentimento claro. Nós somos liderados pelo presidente Kassab. Ponto. Agora, se ele é um democrata, ele é um democrata. Ponto. Mas ele é muito firme. O PSDB perdeu gente também, quando ele tem um compromisso o nosso candidato em Minas, se houver o candidato, é o Calil. Tem um senador. Mas eu... Não, está fechado. Entendeu? Então, sai do partido, que aqui não tem. Então, ele é muito firme, só que ele é um firme silencioso. O Kassab é um presidente firme, silencioso. Então, não tem risco nenhum do PSDB, do PSD, se tornar nenhum nem outro. Mas com um bolsonarista na legenda, com gente crítica ao Bolsonaro, atraindo prefeito de tudo que é lado, atraindo parlamentar, como é que o partido vai consolidar um programa para o país tendo essa mistura toda, prefeito? Eu acho que isso vai ter uma seleção natural em 2023. Tá certo? Eu acho que o partido, se não consolidar uma posição, não estou dizendo qual que é a certa, não, porque eu não tenho nem cabedal para fazer isso. Eu sou um prefeito de Belo Horizonte ligado ao PSD. Eu não tenho cabedal. Mas eu acho que, em 23, o partido deve definir alguma coisa a respeito disso. Né? Porque eu tenho a minha definição, né, sobre o governo Bolsonaro. E nunca perguntei ao Kassab se eu posso ou não falar o que eu acho. E eu não posso exigir do que é a favor do presidente Bolsonaro que vá até ele também. Se eu posso falar o que eu quero, por que o outro não pode? Se eu posso pode falar para a gente, prefeito, qual a definição do senhor? Só pode falar para a gente qual a definição do senhor sobre o governo Bolsonaro? Eu acho que o governo Bolsonaro fez muito mal ao país. O governo Bolsonaro teve uma chance muito grande de ajudar muita gente. Tá certo? Haja visto Minas Gerais. Virou as costas para Minas Gerais. Minas Gerais já teve 7 ministros. 7 ministros. É o segundo estado da federação. E é o segundo colégio eleitoral. Então, esse descaso conosco, né, me faz a ter uma avaliação muito... Eu não desrespeito o presidente da República. Apesar dos filhos dele já tentarem me desrespeitar, eu não desrespeito o presidente da República, porque eu sou um cara que foi muito bem criado e conheço hierarquia. Agora, negou a pandemia, se separar meia dúzia de frases que ele disse durante a pandemia é de horrorizar, é de ficar vermelho, tentou falar para um grupo muito pequeno de aficionados que agora não vão definir a eleição. Né? Esse grupo não vai. Então, perdeu muita coisa. Um cara que está com a caneta, né, com a presidência da República e com o Congresso apoiando, não poderia perder, não poderia chegar no número que ele está hoje, a menos de um ano da eleição. Então, o resumo do governo Bolsonaro é o que o povo do Brasil acha do governo Bolsonaro, não é o que eu acho. Então, eu fiquei muito triste. E outra, investiu muito. Comprou um carro e, na hora de vender, falou, não compra esse carro não, que ele é uma porcaria, tá? Mas o carro você que está me vendendo, você que está me pondo para vender. Então, ele vendeu um carro e falou mal do carro que ele estava vendendo. Então, quer dizer, foi muito mal, eu fiquei muito triste e o país está indo de mal a pior. São números, não são opiniões, são números. Enquanto não houver um cuidado verdadeiro do governo federal,
não é eleitoreiro, não é verdadeiro, na parte social desse país, nós não vamos arredar a pé. Está lá Petrópolis, está lá 106 mortos. Aquilo, porque o prefeito, porque o governo... Não, aquilo é falta de Programa Nacional de Habitação. Aquilo não é falta nenhuma de prefeito, de encosta, de tirante, de ponte para segurar. Não. Aquilo é muito mais amplo que está todo mundo falando. Aquilo se chama Programa Sério de Habitação Popular. Pois é, falou sobre isso, e a gente viu que a gestão Bolsonaro fez turbinar as intenções de voto do Lula, fez todo mundo da terceira via estar procurando alguém capaz de tirar o Bolsonaro do segundo turno, mas as propostas para o país estão ficando de lado nessa história eleitoral por enquanto. Então, eu queria saber do senhor o que precisa estar na agenda do próximo governo. Ou seja, além de os candidatos, a oposição tentar tirar o Bolsonaro, que proposta precisa apresentar para o país? Está vendo, Daniel? Está fora de hora. Porque estão fazendo os programas. Está fora de hora. Todo mundo, na hora que for para a eleição, vai ter que apresentar um programa, seja para o governo, seja para o país. Né? Eu, pessoalmente, acho que não há um projeto nacional que seja na saúde, que seja na ação social, que seja na habitação. Se pega aí 2, 3 grandes motes, porque está esfacelado, é tudo. É tudo. Entendeu? Quando você fala dessa emenda impositiva, que é tão criticada por mim também, essa secreta aí que falam, 25 bilhões distribuídos para os deputados, que sejam em um projeto planejado. Então, tem que ter um projeto, tem que ter um plano de governo. Eu assumi a prefeitura e falei assim, a saúde não vai faltar remédio lá na ponta. Não vamos tratar a saúde com descaso. Tá certo? Estou dando um exemplo. Nunca faltou um remédio. Claro, pontualmente falta um e outro ali, mas nunca, porque isso foi política de governo. Isso foi política do governo municipal. Não vamos sair, vamos abrir hospital, vamos abrir leito, vamos combater a pandemia, vamos vacinar, vamos fazer propaganda da vacina. Já estou dizendo outra coisa. Foi um planejamento que tudo ser feito às pressas. Entendeu? Então, tem que ter um planejamento mínimo do país. Nós não temos um planejamento mínimo de infraestrutura, de saúde, de educação. Então, quer dizer, nós estamos aí completamente... Se eu perguntar para vocês, que são muito mais especialistas do que eu, qual é o grande projeto do governo Bolsonaro? Porque tem um projeto, todo governo tem um projeto, que seja ação social, que seja em infraestrutura. A linha, né, que houve desde o governo Lula, do governo Fernando Henrique, do governo Juscelino Kubitschek, isso é uma linha mínima de colocar um país para andar minimamente. E não houve. No meio de brigas bobas, sem sentido, estúpidas, que você não sabia se aquilo era ensaiado, se aquilo saiu de orelhada. Então, o que vai ter? Vai ter. Primeiro que tem que ter, porque o povo não é burro. Eu repito, pobre é pobre, pobre não é burro. É porque não teve oportunidade. O povo quer ouvir. E ouvir coisa séria que pode ser cumprida. Então, prefeito Alexandre Calil, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o editor do Broadcast Político. Muito obrigado, Daniel Vetterman, que fez companhia para a gente aqui nessa entrevista. Queria agradecer muito, imensamente, ao Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte, que essa semana, infelizmente, perdeu uma pessoa querida da família, mais uma vítima da Covid. Queria dedicar esse programa para ele, para a família dele. E muito obrigado a todos que acompanharam mais um Papo com o Editor e até a próxima semana.